de histórias de fé, pessoas simples que tiveram uma vida transformada pela fé, por causa da fé. E a gente nota que há diferentes níveis de cristãos. Cristãos que são mais íntimos de Deus, cristãos que são menos íntimos de Deus. Isso não está atrelado ao tempo de fé, ao tempo de caminhada com fé, mas está atrelado à questão de intimidade, está atrelado ao conhecimento. E para rompermos em fé, para andarmos verdadeiramente em fé, que é o que se espera de nós, nós temos que ter o mínimo do conhecimento de quem Deus é, porque é nele que está fundamentada a nossa fé. Então, pensando nisso, muitos acham que a Bíblia é um livro de regras, né? Mas eu acho particularmente que a Bíblia é o maior romance que já foi escrito. É o maior romance de todos os tempos. Eu vou contar uma historinha para vocês, que é na verdade a minha e a sua história. É a história de todos nós. A Bíblia diz que Deus criou todas as coisas. E todas as coisas foram criadas por meio de Jesus. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Por exemplo, Colossenses 1,16 está escrito: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem Ele, nada do que existe teria sido feito. João 1,3. Por isso, irmãos, no ato da criação, o Senhor fala: façamos, no plural. Muitos acham que esse nome façamos é porque ele estava falando com os anjos. Não, amado. Sabe por quê? Porque ele diz: façamos o homem, a nossa imagem e a nossa semelhança. E o homem não é a imagem dos anjos, mas o homem é a imagem de Deus. E interessante é que todas as coisas foram feitas por meio de Jesus. Adão foi criado, o homem foi criado para ser a imagem e semelhança do Filho. Esse foi o propósito da criação. Porque Deus criou todas as coisas até o sexto dia. E todas as coisas são maravilhosas. Existe uma complexidade absurda na criação. Eu estava vindo para cá meditando essa palavra hoje. Eu olhei para o céu, tinha sol quando eu ia sair. 5 minutos depois estava nublado o tempo. É esse tempo de Fortal City, né? Tempo bem peculiar. O vento batia no meu rosto. Aí começou a cair um pingo de água. E eu comecei a refletir que tudo é extremamente perfeito. Tudo é como deveria ser. E Deus disse várias vezes: tudo isso é bom. Ele viu o que ele criou e ele disse: isso é bom. E viu Deus que era bom. Só que aparentemente Deus ainda não estava satisfeito. E ele diz: façamos o homem a nossa semelhança. E o interessante, irmãos, é que Deus, diferente de tudo aquilo que ele já vinha fazendo, porque ele... E disse Deus: haja isso, haja aquilo, faça-se isso, faça-se aquilo. Diferente de tudo na criação, dessa vez ele vai lá pessoalmente e molda o homem do barro. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Gênesis 2:7. E fazer o homem conforme a sua semelhança divina não significa que Deus, o Criador, ele tem uma forma humanoide. Não é isso. Deus é espírito. Desde o Antigo Testamento, os homens de Deus vêm tratando esse ponto. Deus é espírito. Então, o que seria fazer do homem a sua imagem e semelhança? Quer dizer que o homem tem alguns atributos que só foram conferidos ao Senhor. Nenhum outro ser da criação tem a possibilidade de se comunicar, de se relacionar ou de administrar. Qual outro ser da criação tem a capacidade de se relacionar com Deus? É um nível mais profundo. Os animais não têm isso. Só o homem. E o Senhor constituiu o homem sobre todas as coisas.
E o Senhor entregou ao homem todas as coisas. Dominai sobre todas as coisas. E se você analisar, irmãos, acima de tudo, Deus queria um relacionamento profundo e íntimo com o homem. Quando você lê Gênesis, você vai ver a relação de um pai com um filho. Porque Adão ainda não tinha pecado. Adão escutava a voz de Deus. Adão se relacionava com Deus. E Deus deu a ele todas as coisas. Quando Adão estava no jardim, nem trabalhar, Adão trabalhava, irmão. Ele dependia totalmente e exclusivamente de Deus. Ele estava dentro da casa de seu pai, ele estava dentro do jardim. Adão só foi trabalhar quando ele saiu do Éden. E aí começou a comer do suor da sua testa. Então ele desfrutava de tudo que o seu pai podia lhe oferecer. E Deus ordenou que ele dominasse sobre todas as coisas criadas na terra. E o homem, ele gozava de total liberdade. Se existe uma pessoa nesse mundo que tinha livre-arbítrio, era Adão. Adão nasceu livre, totalmente livre. E Deus fez um pacto com ele. Deus disse para ele que ele só não poderia comer da árvore do bem e do mal. Era um lugar que não tinha muitas regras. Só tinha uma. Por quê, irmão? Porque quando Adão não tinha pecado. A lei é para pecadores. A lei é para pecadores. Por isso que a lei não tem mais força sobre nós. Porque o Senhor Jesus levou todos os nossos pecados. E aí, irmãos, entra em cena o nosso inimigo, o inimigo de nossas almas. Satã, o acusador. O inimigo de nossas almas, a antiga serpente, o grande dragão, seduziu Eva. E o homem acompanhou Eva no seu engano. É impressionante que de bandeja, o homem que tinha herdado todas as coisas, que tinha herdado toda a terra, entregou de bandeja todas as coisas a Satanás. E hoje, quem rege esse mundo não é o homem. Quem rege esse mundo é Satanás. É o que, irmão? Mas Satanás não está no inferno. Quem foi que disse isso para você? É os filmes da Globo? Está assistindo muito filme da Globo, viu, irmão? Isso é história para boi dormir. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Satanás disse a Jesus que tudo tinha sido entregue a ele. E em momento algum, Jesus disse que era mentira dele. Inclusive, Satanás ofereceu a glória do reino a Jesus, se prostrado, adorasse ele. Vocês lembram quando Jesus foi tentado no deserto? Satanás ofereceu o mundo a ele, a glória dos reinos a ele. Quem rege esse mundo tenebroso é Satanás. A Bíblia também diz que ele é o príncipe desse mundo. João 14:30, já não falarei muito, pois o príncipe desse mundo está vindo. E ele não tem nenhum direito sobre mim. Palavras de Jesus. Irmãos, desde então, desde que o mundo é mundo, desde que nós nascemos, nós estávamos sob a influência dele e do pecado também. Efésios 2:2 diz o seguinte: nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, ou das potestades do ar, dependendo da versão, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Desde Adão para cá, eu e você servíamos ao príncipe do ar, Satã, o grande dragão, a antiga serpente. Todos nós éramos os seus servos. Após a queda do homem, todos os seres humanos estavam debaixo da autoridade dele, do domínio dele, realizando todas as vontades dele, todos os seus desejos e todas as suas obras. Por isso que o pecado reinava sobre vocês. Por isso que vocês tinham prazer no pecado. Por isso que eu tinha prazer no pecado. E nós agradávamos a quem? Nós éramos servos de quem?
Satanás. E é incrível que Jesus diz o seguinte: olha, vocês não são filhos de Deus, né, com os fariseus, né? Mas o diabo é o seu pai. Meu irmão, enquanto você não for liberto, enquanto Jesus fizer uma obra na sua vida, você vai continuar servo de Satã. Vai continuar sendo filho do diabo. Eu sei que é difícil engolir essas verdades, mas é. E de fato, irmão, ninguém pode entrar na casa de um homem forte e levar dali os seus bens, sem que antes o amarre. Só então poderá roubar a casa dele. Marcos 3, 27. Estávamos todos nós na casa do valente. Todos nós na casa do valente. Aprisionados na casa do valente. Todos nós sem esperança. Caminhando a passos largos para o abismo. Agradando o regente desse mundo, Satã, o príncipe das potestades do ar. Ou o nosso pai. Éramos todos filhos dele quando estávamos todos nós encerrados debaixo da desobediência. Mas agora vamos voltar ao Éden. Olha como Deus é gracioso. Após o pecado de Adão, Deus foi procurar ele no jardim. Só que Adão havia se escondido de Deus, pois estava envergonhado. E Deus sabia de todas as coisas. Ele sabia que Adão tinha pecado. Antes mesmo de procurar Adão, ele sabia que Adão tinha pecado. Mas mesmo assim ele foi procurar Adão. Porque, irmão, quando a gente peca, quem falta ao encontro é a gente. O Senhor nunca falta ao encontro. A Bíblia diz que na viração do dia, o Senhor ia ter com Adão. Na viração do dia, à tardezinha, o Senhor ia pessoalmente falar com Adão. Apesar do pecado de Adão, Deus não faltou ao encontro. Quem faltou ao encontro foi o homem. Quem falta ao encontro é a gente. Porque quando a gente peca, a gente se esconde de Deus. Mas hoje não mais. Não depois dessa palavra. Porque importa, para que nós verdadeiramente possamos se relacionar com o nosso Pai, importa sabermos quem Ele é e qual o plano redentor dele. E, irmãos, o que vemos a seguir, a queda de Adão, é a misericórdia de Deus. Porque, embora Deus tenha expulsado ele do jardim, Ele fez uma redenção futura. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Eu acho, desde o princípio, quem andava com o Senhor, quem ia de fato à frente do Senhor era a sua misericórdia. Porque qual é o homem com pecado que pode ver a Deus e ainda assim viver? E naquele momento Adão pecou. Mas a Bíblia diz que existia um cordeiro que foi morto desde antes da fundação do mundo. Então, mesmo sem saber, Adão já participou da graça redentora do Senhor, da graça redentora de Cristo Jesus. Isaías, quando teve a visão de Deus: eita, Senhor, eu vou morrer, porque eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de lábios impuros, certamente morrerei. Foi lá no altar, tocou ele com brasas. Deus teve misericórdia, porque a lei não é capaz de justificar ninguém. O próprio Isaías reconheceu que ele seria morto, porque ele é um homem de lábios impuros, habitando no meio de um povo de lábios impuros. Apesar de que ele observasse a lei não poderia justificá-lo diante do Senhor. Então, desde o Éden até aqui, a graça sempre esteve presente. Essa profecia fala acerca de Jesus Cristo. Este é o nosso libertador prometido. Hebreus 2,14. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo.
Hebreus 2,14. Antes do sacrifício de Jesus Cristo naquela cruz, até o poder da morte o diabo tinha. Ele tinha total domínio sobre nós, sobre toda a terra. Mas eis que existia um plano. Porque eu e você fomos eleitos desde antes da fundação do mundo. E o Senhor, os planos do Senhor não podem ser frustrados. Não dá para frustrar o plano soberano de Deus. E eu vou dizer uma coisa para você. Desde o Éden, Deus queria filhos. Ele queria filhos, por isso que ele fez Adão. A imagem e semelhança do seu filho unigênito. Para que pudesse se relacionar com ele. Por isso que ele enviou Jesus. Para nos reconciliar novamente com ele. Presta atenção. Vejam, eu enviei a vocês o profeta Elias, antes do grande e temível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos, e os corações dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Malaquias 4, 5, 6. Quem era Elias, irmão? Quem Jesus disse que era Elias, irmão? João Batista. Qual era o propósito de João Batista, irmão? Converter o coração dos filhos aos pais, dos pais aos filhos. Porque era anunciar o que Cristo Jesus vinha fazer. Converter o nosso coração ao Pai. Porque Ele nos amou primeiro. Assim como Ele primeiro foi procurar Adão. Porque Adão não procurou Ele, depois perpetuou. Adão não procurou Ele. Deus que foi lá atrás do Adão. Adão, onde estás? Deus não faltou um encontro. Quem faltou um encontro na viração do dia foi o homem. Porque quando você peca, irmão, geralmente é Deus que vai atrás de você. Não se escandalize com isso que eu vou falar não, mas é a mais pura verdade. Ele nos amou primeiro. Ele nos escolheu. Que mérito tínhamos nós para que Ele nos escolhesse? Que mérito tínhamos nós para que Ele nos amasse? Mas Ele nos procura primeiro. E Ele enviou o Cordeiro, que foi morto desde antes da fundação do mundo. Por que isso, irmão? Porque Deus não está no tempo. Deus não está no tempo. O Cordeiro foi morto desde antes da fundação do mundo. Mas Ele introduziu o Cordeiro há pouco mais de 2000 anos atrás. Eu sei que é um pouco complexo de entender. Mas por quê? Porque Deus não está no tempo. Cronos. Deus não está nesse tempo. Então, tudo o que Ele diz a meu respeito e ao seu respeito, não vai acontecer, mas já aconteceu. Efésios diz que nós estamos o quê? Assentados junto com Cristo Jesus. Por quê? Porque o tempo de Deus não é o mesmo tempo nosso. Aí você fica achando, poxa, Senhor, por que é que você acha que o Paulo escreveu ao que antes justificou, a estes também glorificou, tudo no passado? Porque Deus já fez. Já aconteceu, irmão. Você está só esperando, ó, se manifestar. Só esperando se manifestar. E você tem que entender isso, irmão. Ó, deixa eu dizer uma coisa para você. Então, por meio da morte de Jesus Cristo, Deus nos reconciliou com o Pai. E por meio dele, reconciliar-se consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo paz pelo seu sangue derramado na cruz. Entenda uma coisa, meu querido. Jesus não é o plano B de Deus, não. Não é isso. Jesus faz parte do plano A. Para restaurar a humanidade, aquilo que ela deveria ser. Porque a humanidade deveria ser filho. Todos nós deveríamos ser filhos de Deus. E deveríamos dominar sobre todas as coisas, não sobre pessoas. Porque essa foi a ordem dele. Domine sobre coisas, não sobre pessoas. Deveríamos estar até hoje desfrutando de todas as maravilhas desse mundo. Mas entregamos a nossa herança de bandeja a Satã. De bandeja a Satanás. E
O Senhor gosta de histórias, né? Como eu disse, a Bíblia é o maior romance de todos. Eu estava pensando aqui agora acerca daquela parábola do filho pródigo. Já pensou nisso? De certa forma, irmão, o filho pródigo ele representa toda a humanidade. O filho pródigo é aquele filho que recebeu a herança. Dá-me a minha herança. E aí o filho pródigo fez o quê? Gastou a herança indevidamente. Gastou a sua herança indevidamente. E aí, ele que era filho, ele se tornou escravo de outros homens, servo de outros homens, para conseguir o seu sustento. Todos nós estávamos assim, porque quando não somos filhos, estamos no mundo, e se estamos no mundo, estamos debaixo da autoridade daquele que rege esse mundo. Mas o Senhor Jesus nos tornou livre dessa autoridade. Ele nos tirou do mundo. Não somos mais do mundo, porque o mundo ainda jaz no maligno. O mundo ainda está debaixo da autoridade de Satã. Ele é o príncipe das potestades do ar. Isso só acabará quando o Senhor Jesus Cristo retornar. E que prendeu o grande dragão, a serpente. E de fato, toda a criação espera por esse momento. Por quê? Porque é nesse momento também que se manifestará os filhos de Deus. Romanos diz que toda a criação espera geme com dores de parto, esperando esse momento em que os filhos de Deus serão manifestados. Porque no momento em que os filhos de Deus forem manifestados, a terra e tudo que nela há será restaurada e será entregue ao rei. E nós reinaremos com o rei. Então a terra se regenerará. Então o pecado sairá da terra. É por isso que a terra geme, toda a criação geme. Ela aguarda esse momento. É assim como nós. Quanto tempo nós estávamos andando, amados, às vezes até sem esperança. E Satã fazia de nós gato-sapato. Gato-sapato, irmão. Quantas coisas ruins nós fizemos nas nossas vidas. Mas nós não morremos, né? Nós não morremos sem que antes o Senhor pudesse nos libertar. Por quê? Porque tem um plano, irmão. Você não está aqui à toa, não. Você está aqui para que Ele pudesse te libertar. Para que Ele pudesse dizer para você novamente: você é filho de Deus. Olha o que a Bíblia diz. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. A partir desse momento, irmão, você é novamente filho de Deus. Assim como Adão era filho de Deus no Éden. Tem uma música que fala que o orgulho tirou o homem do jardim, mas a humildade de Jesus colocou o jardim novamente no homem. Restaurou novamente a glória do homem. Restaurou novamente a posição. E aí aquele filho pródigo, quando ele retorna, quando ele vê que fez besteira, quando ele cai em si, eu era filho. Eu deixei a minha posição, eu gastei a minha herança indevidamente. E aí quando ele volta, humilhado, porque quando nós servimos, nós nos tornamos, saímos do local de filho do Pai, para nos tornarmos servos daquele que rege esse mundo, só a miséria resta para a gente. E miséria em todos os níveis, eu não estou falando só de finanças não. Aquele jovem estava humilhado, desejava comer os restos dos porcos. E quando ele volta para casa, e pede o pai para o quê? Senhor, deixa eu ser teu servo. Ele volta para casa com a mentalidade de servo ainda. Deixa eu ser teu servo. Porque até os teus servos comem bem na tua casa. O Senhor cuida bem, até dos seus servos o Senhor cuida bem. Então deixa eu ser pelo menos o teu servo. Mas o que é que o pai faz? O pai vendo ele, primeira coisa que o pai faz,
Quando ele vê ele, o pai sai correndo desesperado, se agarra com ele. Olha a felicidade desse pai. E aí coloca um anel no dedo dele, dá para ele vestes novas, restaura a posição dele na casa, restaura a posição dele no reino. E ainda faz o quê? Uma festa. E ainda dá um grande banquete, ainda dá uma grande festa, porque o seu filho retornou. Talvez muitos de nós tenhamos retornado para casa, só que a gente ainda está com a mentalidade de servo. Senhor, deixa eu ser apenas teu servo. Mas Ele está querendo dizer para a gente, ó, não, você é filho. Porque agora, preste atenção, numa casa, as regras são para os servos. Está entendendo? Muitas vezes numa casa, as regras são para os servos, mas o filho possui tudo. Certa vez, Paulo até disse o seguinte, ó, deixa eu dizer uma coisa para você. A lei é para o injusto, não é para o justo. E a lei é boa, não, nada de errado com a lei é boa, a lei é perfeita, certo? Mas ele disse que quando o filho é pequeno, ele nada se distingue de um servo, correto? Mas quando ele cresce, aí sim, ele pode assumir a herança. Quando ele atinge a maturidade, ele pode pegar a herança que é dele. Mas enquanto isso não, ele precisa de um tutor. E Paulo diz que essa lei é o tutor. Funciona como uma espécie de tutor. Então tem muita gente que voltou para a casa do pai, mas é servo hoje em dia. Por isso que você vê pessoas perguntando direto nas redes sociais. Eu acho que o pastor deve receber muito isso. Pastor Jardel. Pastor Jardel, pode isso, pode aquilo. Isso é mentalidade de servo. É a imaturidade. Porque, meu irmão, quando você entende o Evangelho, quando o Evangelho te transforma, você não faz nem menção dessas coisas. Você abomina tudo aquilo que tem até a aparência do mal. Por quê? Porque a identidade está formada em você. Por quê? Porque você cresceu, você não é mais servo. Agora você é filho. E Ele nos restaurou para essa posição de filho. E, amados, é interessante porque eu trouxe essa pregação hoje. Porque eu vinha falando de fé. E as próximas pregações serão de como viver nesse mundo como filho e não como servo. Porque tem muitos de nós que estão vivendo hoje como servos e não como filhos. Tem muita gente vivendo hoje, com a mentalidade hoje, como se ainda fosse servo do mundo, de Satanás. Com medo de que ele pudesse fazer isso ou aquilo com ele. Irmão, você estava na casa do valente. O Senhor entrou, amarrou o valente. Você não está mais na casa do valente. A casa do valente é o mundo. Você não pertence mais ao mundo. Ele não tem mais poder sobre a tua vida. Irmão, mas eu estou numa batalha espiritual tremenda, terrível. Lembre a Ele o que o Senhor fez. Mostre as mãos do Senhor para Ele. Lembre para Ele o que foi que o Senhor fez naquela cruz por mim e por você. Lembre a Ele que agora a autoridade dEle não está mais sobre a sua vida. Que sobre a sua vida agora está a autoridade do Pai. Lembre a Ele que você não é mais servo dEle. Você agora é um filho do Pai. Muita gente preocupada. Muita gente preocupada, Senhor, o que é que vai ser? Porque esse é um ano de crise, e não sei o que, meu trabalho, não sei o que. E aí, Senhor, como é que vai ser as crianças? E o leite, e não sei o que. Meu irmão, você foi restaurado. Entenda o que eu estou falando. Você foi restaurado a um filho. E o filho tem acesso a tudo na casa do Pai. Não entende isso aqui. Não é teologia da prosperidade, não. Eu não estou dizendo que Ele vai fazer você rico, não. Porque Ele não morreu naquela cruz para que você fosse rico, não. Ele morreu naquela cruz para restaurar você a posição de filho. Filho. Quer dizer que nada vai faltar. Não quer dizer que você vai morar em mansão, não. O filho que nos libertou não tinha nem lugar para descansar a sua cabeça. As raposas tinham seus covis, mas ele não tinha nenhum local onde pudesse descansar a sua cabeça. Não significa que ser filho será uma coisa fácil para você nessa terra. Não significa isso. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Ser filho significa que tem uma herança
esperando por você. Se somos filhos, irmãos, somos herdeiros. Assim você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daquele que por natureza não são deuses. Meu irmão, não se escravize nesse mundo atrás das coisas do mundo, atrás dos deuses do mundo. Por isso Jesus diz, olha, você não pode servir o reino de Deus, você não pode servir a Deus e a Mamon ao mesmo tempo. Quem é o Senhor da sua vida? Quem é o seu Pai? Você não pode servir a dois senhores. Você é filho do Pai. Meu irmão, Mamon. Quem é que provê Mamon para esse mundo? Quem é? É o Senhor desse mundo. Satã, Satanás. Mas para nós, quem é que prove? Para nós não é Mamon, para nós é maná. É diferente. O Senhor garante. O Senhor é dono de todas as coisas, irmão. Todas as coisas. Eu vejo pessoas fazendo campanhas para obter certas coisas que já são delas. Meu irmão, é tudo nosso. Esse mundo aqui, aquele carro, tá vendo aquele carro ali? Isso é só um pedaço de lata. Isso ficará para o fogo. Tá vendo aquela casa grande, bonita, formosa? Não sobreviverá ao grande terremoto da sétima trombeta. Não ficará pedra sobre pedra. E aí tem gente que gasta a sua vida aqui inteira nessas coisas, tentando conquistar essas coisas, sendo que a nossa herança é, irmão, meu irmão, quando o Senhor completar a glorificação, você não faz ideia do que é a glorificação. A glorificação é um corpo, a imagem e semelhança de Cristo. Você já imaginou isso, irmão? Quão glorioso será? E nós estaremos todos com Ele, para sempre. O que é essa construção de pedra, em vista das moradas celestiais, meu irmão? Isso não é nada não, cara. Tem gente querendo trocar a sua herança hoje em dia, uma herança gloriosa, por um pedaço de lata. E faz qualquer coisa para obter esse pedaço de lata. Faz qualquer coisa para obter aquele pedaço de concreto. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, ou de nada sentirei falta. Meu irmão, mas a palavra diz que eu serei cabeça, não serei cabeça. Você sabe, meu irmão, você sabe o que é ser cabeça? Você que interpretou errado isso aí, irmão. Ser cabeça não quer dizer que você vai ser o cara ricão e tal, poderoso, vai dominar sobre muitas pessoas e patati patata. Não é isso não, meu irmão. Ser cabeça, a cabeça diz para onde o corpo vai, certo? Ser cabeça é ser um agente de transformação. É ser a luz que vai iluminando o caminho para quem vem atrás de você. Por isso o Senhor disse, não pode esconder uma luz, não pode esconder uma cidade iluminada. Aí tem muita gente que tem a luz, que foi iluminado, que tem a luz dentro dele. Só que por causa dessas coisas, desses pedaços de lata, pedaços de concreto, pega a luz e coloca debaixo do alqueire. Apaga a luz. Meu irmão, por que o Senhor diz que buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça? E as demais coisas serão acrescentadas? É porque agora, hein, meu irmão, quando você vivia no mundo, você tinha que buscar o seu sustento. Quando Adão caiu, Adão tinha que buscar o seu sustento. Então ele tinha que focar na semeadura e na colheita. Agora, quando ele nos colocou novamente para dentro do reino do Senhor, é o Senhor que provê para nós. Para quê? Para que você busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Porque seria incoerente eu ter que buscar o meu sustento, né? Porque eu tenho que buscar o meu sustento todo dia. Não tenho? Aí Deus fala, ó, busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Mas seria incoerente se eu ainda estivesse sobre o domínio desse mundo, de Rassatã. Porque quem provê para o mundo é Rassatã. Rassatã exalta e abate a quem quer no domínio dele. Por isso que ele disse para Jesus, ó, se prostrado me adorares, eu te darei. Eu te darei. A glória dos reinos é tua. Mas o que é que o Senhor diz? Ó, busca em primeiro lugar. Você não faz mais parte do mundo. Você está no reino de Deus. E no reino funciona diferente. Busque
primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Não se preocupe com nada. Por que você acha que Deus diz, não te preocupa, não te preocupa? Por quê? Porque no reino de Deus a dinâmica é diferente. No reino de Deus todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, até as coisas ruins. Paulo entendeu isso. Quando Paulo escreveu, olha, eu vi que todas as coisas que me aconteceram foi para o avanço do Evangelho, foi para o bem do reino de Deus. Como é que um homem açoitado, perseguido, espancado, sofreu naufrágios, passou fome, frio, tem essa consciência? Porque ele entendeu a mensagem do Evangelho. Ele entendeu o que é o suprassumo do Evangelho. E Jesus diz, entendendo pois desta palavra, compreendendo pois esta palavra, ninguém poderá roubar isso de vocês. Eu espero que essa breve mensagem possa ter edificado a sua vida. E esperem pelas próximas, porque nós temos que ainda pensar como o filho pensa. Nós temos que agir como o filho age. Nós temos que sentir como o filho sente. Há muitas coisas ainda que precisam ser transformadas em nós.